meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje uma aula diferente, uma aula mais light, uma aula a respeito de concurso público propriamente dito. Então, vou iniciar me apresentando para vocês, e mostrando o título da aula. O título da nossa aula é Prova de Títulos para Concurso Público. Meu nome é Matheus Cunha Gonçalves, sou promotor de justiça do estado de Rondônia. Desde os 24 anos de idade, fui aprovado em 12 concursos públicos e sou promotor de justiça hoje, titular de uma das comarcas aqui do interior, exerço função criminal e na probidade administrativa, além da execução de pena. Então, eu estou com o clássico do Ministério Público, penal e improbidade administrativa. Então, aqueles colegas que ainda não nos conhecem e que não foram nas redes sociais, está aí na tela para vocês, todas as nossas redes sociais, fiquem à vontade, a gente dá dicas diárias de concurso público e também de direito penal, processo penal e legislação penal especial. Beleza? Então, olha só, esse tema, títulos em concurso público, ele é bem interessante e eu gosto muito desse tema porque na minha época de concurso público eu era o rei dos títulos de concurso público. Eu tinha bastante título e eu sempre me preocupei muito com essa questão dos títulos e eu queria passar um pouquinho da minha experiência aqui para vocês. Então, nós vamos responder basicamente 3 questionamentos. Em qual momento deve-se apresentar os títulos? Quais são os títulos geralmente aceitos e quais títulos são mais fáceis de conseguir? Porque nessa fase que nós estamos agora, já do meio para o fim do concurso público, a gente precisa otimizar o nosso tempo, não é mesmo? Então, inclusive, queria parabenizar todos vocês que já chegaram nessa fase e a gente sabe o quão árduo é esses primeiros passos, passar por todas essas fases. Título já se encontra depois da prova oral, então quer dizer que você já superou todas as batalhas eminentemente técnicas, também já superou fase de investigação social, você já passou por toda essa parte, então parabéns, você realmente é um vencedor, porque a gente sabe, a gente que já passou por isso, já tem um tempinho, né? Mas a gente lembra ainda como é árduo essa jornada para até chegar nesse momento dos títulos. E aqueles que estão em vias de chegar também nos títulos, já nas provas escritas, nas provas orais, saibam que vocês também são vencedores, porque todo aquele que progride em concurso público certamente é um batalhador, é alguém que demonstrou ao que veio, porque todas as fases é uma batalha nova, é uma batalha intensa, e a gente que vive, que passa por isso, e hoje na condição de dar aula para quem está nessa fase, a gente vê, a gente percebe e entende que todas as fases do concurso público exigem que o candidato esteja forte, esteja rígido, esteja inteiro. Então, a gente não tem a possibilidade de entrar mais ou menos, de entrar meia boca em cada fase, porque cada fase é uma nova fase. Então, parabéns a todos vocês que estão progredindo, vocês que já chegaram na fase de título propriamente dita, e também para vocês que estão em vias de chegar, tenho certeza que logo, logo vocês vão chegar no momento de apresentação dos títulos. Queridos, a fase dos títulos é uma fase relativamente tranquila, é só entrega de documento. É uma fase que é classificatória. Mas, embora seja uma fase classificatória que não te coloca para fora do concurso público, é uma fase muito importante. Eu vou explicar para vocês por quê. Principalmente nas carreiras de Estado, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública e tal, nós temos aquilo que se chama de antiguidade e merecimento. São as formas de progressão. Você progride por antiguidade e merecimento. E a antiguidade, ela é fixada
no primeiro momento, pela ordem classificatória do concurso público. Imagine o seguinte, por exemplo, meu caso, eu passei em 6º lugar no concurso público de promotor de justiça, que eram 10 vagas, eu passei em 6º lugar. E todos tomaram posse, todos os 10 tomaram posse no mesmo dia. Quem é o mais antigo? O mais antigo é o primeiro colocado no concurso, depois o 02, o 03, o 04, o 05, o 06 e por aí vai. E por que os títulos são importantes? Por 2 razões. Primeiro, que eles não te deixam perder posições. É muito importante ter título para que você não perca posições em concurso público. Segundo, para que você talvez ganhe posições em concurso público. Às vezes o título te tira de lá do fundo e te coloca lá na frente. Por exemplo, na minha prova mesmo, quando a gente chegou na fase de entrega de títulos, a diferença do segundo colocado para o último colocado, nós passamos em 17. Era de aproximadamente 1,5 ponto. Ou seja, se você tem um ponto de títulos, olha o mortal para frente que você dá e sai de lá da última posição e te coloca lá no meio da turma que vai tomar posse desde logo. Outra coisa, é óbvio que o ideal é passar. Passar é o que a gente busca. Agora, passar, quanto mais na frente você passa, antes você toma posse, e 2, você escolhe o local onde você vai ficar. Porque quando a gente entra, a gente não vai, obviamente, para o filé do boi. A gente vai tapando os furos que existem. Então, geralmente, a gente pega comarcas mais complicadas, mais no interior. Então, às vezes, um título, meio ponto de título, te dá uma posição, 2, e te permite escolher na frente. E te tira, às vezes, de uma bomba e te coloca numa cidade mais legal. Beleza? Então, vamos lá. Feito esses esclarecimentos, porque, às vezes, quando eu estava estudando, é óbvio, a gente quer entrar. Depois que você entra, vem essas peculiaridades que a gente só sabe depois que toma posse. E eu estou adiantando aqui para que a gente se prepare desde logo para chegar e ainda poder escolher, e o título nos auxilia a trabalhar. Beleza? Maravilha. Olha só, então, qual que é o momento da apresentação dos títulos? Olha que interessante. Quando que a gente entrega título? Em regra, os títulos são a última fase do concurso público. Depois que você fez todas as provas escritas, orais, etc., investigação social, aí sim você entrega título. É uma fase eminentemente classificatória, você não é excluído do concurso público e você pode ganhar posições ou não perdê-las. Então, esse é o momento de apresentar. Professor, até quando os títulos são aceitos? Até quando eu tenho que ter os documentos comprobatórios dos títulos? Por exemplo, fiz uma pós. Até quando eu posso ter feito essa pós para que ela tenha validade no meu concurso público? Do momento da inscrição? Do momento da prova oral? Do momento da inscrição definitiva? Quando que é? Queridos, os editais, eles costumam trabalhar com a data da entrega dos títulos. Você tem que ter a comprovação dos títulos até a data da entrega. Basicamente é isso. Então, estou com uma pós em curso. Quando eu tenho que concluir essa pós e pegar o certificado de conclusão? Até a data da entrega do título. Se você conseguir até a data da entrega, a banca tem validado. Obviamente, isso é uma disposição de edital. Essa é a regra. Os editais, eles trabalham com a entrega do título, mas é possível que ele fixe outro parâmetro, embora não seja costumeiro. Tranquilidade? Ficou fácil? Beleza. Professor, quais são os títulos geralmente aceitos e quais são os mais fáceis de conseguir para a gente aumentar a nossa nota? Vamos lá? Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu extraí
da prova do Ministério Público do Ceará, de 2020. Esses, basicamente, são os títulos que nós temos, que as bancas costumam aceitar. Então, nessa primeira tela aí, item A e B, a gente fala da questão do doutorado. Então, tem se admitido doutoramento. Quem tem título de doutor ganha ponto. Ó. Nesse caso específico aqui, diz que cada doutorado vale 2 pontos. E determinados temas, né, etc. Mas, para que a gente saiba, doutorado, mestrado e pós-graduação. Isso é o que está escrito aí na tela. Ó. Título de doutor, título de mestre, aí vai trazer as minúcias, né? Ó, pode ser mestre em direito, pode ser mestre em ciências sociais ou em ciências humanas. A diferença é a pontuação. Ó. Mestre em direito vai ganhar 1 e mestre em ciências sociais, por exemplo, vai ganhar meio ponto. Mas título de doutor e mestre tem se admitido como pontuação. Por exemplo, ó, título de mestre em outras áreas. Olha que interessante. Outras áreas, que não seja nem direito, nem ciências sociais, também algumas bancas têm entendido que é possível. Queridos, vamos voltar aqui rapidinho. Obviamente que doutorado e mestrado, eu tenho título de mestre, por exemplo, mas eu fiz depois da aprovação. Porque doutorado e o título de mestre, eles demandam um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de tempo. Então, para quem está estudando para concurso público, que geralmente está saindo do curso, é complicado trabalhar com mestrado e doutorado. Não podemos orientar o nosso aluno a trabalhar com os dois ao mesmo tempo. É possível? É possível. Agora, demanda muito tempo e muita produção. Beleza? Então, esses não são tão fáceis. Agora, se você já tem um histórico, já tem o título de mestre e doutor excelente, estourou, e aí você fez toda essa área da academia e depois resolveu fazer concurso público, ou já está no curso e resolveu fazer concurso público, excelente, não tem constrangimento nenhum também. Mas são títulos um pouco mais difíceis, porque demanda estudo de caso, pesquisa de campo, muita produção. Então, às vezes, não é compatível com a questão do nosso estudo para concurso público. Tranquilo? Então, aqui a gente está para trazer os títulos mais tranquilos que a gente consegue obter com mais tranquilidade. E mostrar quais são os títulos que existem, né? Ó, o próximo aqui, pós-graduação em nível de especialização. Aqui nós temos a chamada pós-graduação. Essa é bastante recomendada. Ó. Carga horária de 360 horas, que geralmente é a carga horária da pós. A gente que dá aula em pós também sabe que essa é a carga horária da pós. 360 horas é a regra, o mínimo, né? Com monografia e avaliação final de curso. Também serão aceitas aí a declaração da conclusão. Queridos, pós é bom, porque hoje em dia nós temos as pós que a gente, as poses, né? As pós-graduações, a pessoa não sabe falar, né? No plural, mas vocês entenderam, né? As nossas pós, nós podemos trabalhar online. Por exemplo, o CERS tem várias pós online que são excelentes, que você, além de aprender conteúdo técnico, você consegue fazer em menos tempo. Então, isso é bastante interessante para quem está fazendo concurso público, porque otimiza o tempo, beleza? No concurso público, a gente tem que otimizar o tempo. Na minha época, eu tive pós, eu fiz pós. Só que era presencial, então eu tinha o problema do deslocamento, tudo isso, que hoje a gente consegue facilmente trabalhar com a pós na própria casa. Beleza? Então essa é uma excelente dica para quem quer ter títulos em concurso público. E olha só, nessa banca aqui, nessa prova, ó,
trabalhou com 0,25 cada pós. E 0,50 você poderia ter até 2 pós, né? O máximo de pontos 0,50 e 0,25 cada uma delas. Muito bem. Outro ponto interessante que as pessoas costumam trabalhar também: diploma de curso superior de graduação ou certificado de curso regular de preparação à magistratura ou ao Ministério Público, com duração mínima de 1 ano, com carga horária de 720 horas. Queridos, alguns ministérios públicos, algumas magistraturas, eles disponibilizam esse curso preparatório para ingresso. Aqui o edital costuma exigir 720 horas e fornece aí meio ponto. Seriam basicamente o equivalente a 2 pós, né? Então, esses cursos propostos pela escola do MP, das magistraturas, elas são possíveis também de título. Para quem está estudando para essas áreas específicas, obviamente é bom porque você já une o útil ao agradável. Você já está estudando, por exemplo, para ser juiz e já faz a escola que é fornecida para aprender a ser juiz. Olha que interessante. Então já resolve. Essa aqui também é uma boa pedida para quem está trabalhando nesse sentido. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Exercício de cargo, emprego ou função privativa de bacharel em Direito como membro do MP. Essa prova aqui, queridos, ela é de Ministério Público. Esse edital que eu trouxe aqui, ele é de MP. Então, aqui diz o seguinte: se você foi promotor de justiça, isso conta ponto. Conta ponto, ó, olha só. 0,50 por ano, chegando até 2,50. Quem já é membro do MP, por exemplo, eu estou com 6 anos de MP, então eu teria a pontuação cheia caso eu disputasse essa prova aqui. Obviamente, essa aqui é mais difícil, porque você já tem que ter passado, né? Só que as bancas têm costumado dar ponto para atividade jurídica, nesse caso aqui de membro do MP, para juiz, se você foi juiz, se você já é juiz e passa em outra prova, você também possivelmente vai ter pontos a mais. Então, só que essa daqui é para quem já passou, geralmente não é a nossa regra, né? Próximo ponto aqui, ó. Exercício de cargo, emprego ou função privativa de bacharel em Direito como membro do Judiciário, Defensoria Pública, membro da AGU, de Procuradoria ou qualquer entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios ou delegado de polícia. O que é isso aqui? Queridos, as bancas costumam dar pontos para aqueles que exercem carreiras jurídicas, tipo essas. Então, aqui, como o nosso exemplo de edital aqui, para que vocês vejam como funcionam os títulos, é de Ministério Público, se você exerce função de promotor de justiça, você ganha mais ponto. Mas você pode ser juiz que passou para promotor de justiça. Você pode ser delegado que passou para promotor de justiça. Esse tempo também conta. Agora, obviamente, é mais difícil esses 2 pontos, né? Porque já exige uma prévia aprovação. Outro ponto interessante, magistério superior. Olha só, mediante aprovação em concurso público e sem aprovação em concurso público. Nós temos também aqui uma quantidade de pontos por ano, com aprovação, nesse nosso exemplo, 0,30 e aqui 0,10. No outro, obviamente, cada banca vai trazer, né, uma situação. Você dar aula também conta ponto. Se você for aprovado em concurso público de magistério superior, você ganha mais pontos. Se você dá aula, mas sem aprovação em concurso público, você também ganha ponto mais menos. Essa aqui é interessante. Você pode, por exemplo, dar aula uma vezinha semanalmente, para fins de conseguir esse título, porque aqui é ano. Cada ano você está juntando mais pontos. É bem interessante esse ponto. Na minha época não era costumeiro, não tinha o fato de dar aula especificamente, mas agora tem e a gente pode aproveitar
para ganhar uns pontinhos, né? Mais uma aqui, ó. Deixa eu ficar na tela aqui para vocês me verem. Ó, exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito não previstos na linha IJ. Exercício de outro, esse aqui é o M, tá, gente? E aqui embaixo, exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativo de bacharel em direito não previstos na linha I e J, sem aprovação em concurso público, e a de cima com aprovação. Nesse aqui eu ganhei ponto quando eu fazia concurso público. Tem determinados cargos que não é juiz, membro do MP, essas carreiras de Estado que dão mais pontos, mas que são privativos de bacharel e que também exigem conhecimento técnico que você pode se beneficiar. Por exemplo, eu era assessor de juiz. Fui assessor de juiz durante 3 anos. 3 anos. Eu era concursado e tinha a função da assessoria. Então, como é um cargo que não exigia concurso público, ser assessor de juiz aonde eu trabalhava não exigia concurso público, eu tive lá os meus pontos, não foi exatamente o maior, porque mediante aprovação ganha mais, né? Com mais pontos, mas também é válido. Então, o que é interessante? Você que está estudando agora, se você conseguir, se você já tiver o cargo, excelente. Ou quem está estudando para provas que exigem estes títulos, pode dar uma passeada aí, tentar passar em uma prova de analista, uma prova ou ser assessor de juiz, de membro do Ministério Público, etc., que também ganha esses pontos. Essa aqui é mais tranquila de se conseguir. Letra O aqui, nos nossos exemplos, exercício da advocacia pelo período mínimo de 3 anos. Não será aceito o período que trata para o requisito do cargo. Queridos, ser advogado também ganha título, desde que não seja aqueles 3 anos que você precisa para ingressar no cargo, beleza? Desde que não seja o prazo da experiência jurídica. Então, se você consegue provar a sua experiência jurídica por outros meios e ainda advoga, você, pelo período mínimo aqui de 3 anos, que é o requisito deste edital, mas tem edital que é menos, tem edital que é mais, você também ganha ponto. Esse aqui também é mais tranquilo de conseguir, beleza? E os nossos últimos pontos aqui, exercício por no mínimo de 1 ano das atribuições de conciliador ou mediador nos juizados especiais. Queridos, esse aqui é bastante interessante. Ser mediador nos juizados especiais. Esse aqui é tranquilo, porque é voluntário. Você chega num fórum desses aí, da vida, chama o juiz, coordenador, e fala assim, olha, doutor, eu queria me voluntariar para ser conciliador aqui, ou mediador no juizado. E ele certamente vai te receber com o coração aberto, porque está todo mundo precisando de mão de obra, e ainda mais uma qualificada, que nem a sua que está estudando para concurso público, vai ser excelente. Esse aqui é bom para conseguir título, beleza? Porque são poucas horas e durante um aninho você já resolve o problema do seu título, beleza? Estágio em direito na forma do artigo 112 e estágio em direito na forma do artigo 112. Aqui no mesmo órgão do Ministério Público, aqui em outro órgão. Queridos, estágio também conta, beleza? Estágio também conta. Seja no órgão que você está ingressando, no órgão que você está ingressando, geralmente você ganha mais ponto. Agora, se, por exemplo, você for estagiário do MP, mas está fazendo para juiz, você vai ganhar uns pontinhos também, só que menos. Então, estágio tem sido aceito. Só que, obviamente, que o estágio aqui, geralmente esse estágio a gente faz na faculdade, né? Para quem está já na vida de concurso público, eu sei que é mais complicado porque você tem que pagar conta. E geralmente esses estágios aqui, eles não remuneram tão bem. Então a gente sabe que tem boleto vencendo, etc, etc. Então temos esse problema gerencial aí, tá? Mas o estágio também é excelente. Professor, quais então são... me dá o TOD agora.
me dá o TOD. Eu esqueci de falar um bem importante aqui, para vocês, que eu não constei aqui, mas eu vou falar no pelo. Olha só, aprovação em concurso público. Queridos, aprovação em concurso público é top. Então faz concurso público. Ah, professor, mas eu não quero entrar nesse aqui, paga pouco, não é o meu sonho. Faz, porque dá título. Aprovação em concurso público é excelente. Eu passei em mais ou menos 12 concursos públicos. Então, a minha nota de título de concurso público era sempre no máximo. Por quê? Porque eu tinha passado em um monte. Por mais que eu não fosse tomar posse, por mais que eu não quisesse, mas isso dá ponto. Então, se preocupem em fazer provas para que vocês obtenham o título para concurso público. Obviamente, nível superior em direito, tá, gente? Senão não funciona. Tem que ser nível superior em direito. Então, professor, qual que é o filé aqui? Pós-graduação é bom, é fácil e é rápido. A aprovação em concurso público é bom também, porque quanto mais você tem, mais você ganha ponto. Você pode escolher cargos que não exijam um estudo tão aprofundado quanto o que você está trabalhando aqui, as carreiras de Estado. Né? É excelente também. Trabalhar na área como advogado ou como cargo privativo também é excelente, dá muito ponto. Beleza? Tem um outro aqui que é escrever obra jurídica. O 01 do concurso que eu entrei, de MP aqui, ele tinha livro. Então ele explodiu de ponto. No título. Só que você escrever um livro no curso da preparação de concurso público é bem complicado. Então, basicamente, aprovação, concurso público, pós-graduação, atuação na área, seja como advogado, seja como bacharel, seja em cargo privativo de bacharel. Dar aula também é excelente, magistério superior também é bom, conciliação nos juizados, excelente. Esses 6 são os mais fáceis e rápidos para que vocês cheguem no título. E aqui, queridos, eu vou encerrar com vocês demonstrando a importância do título. Olha só, 2 exemplos meus. Eu fiz uma prova de defensor público e estava dentro do número de vagas. O meu diploma da pós ainda não estava pronto. Se eu tivesse juntado o diploma, eu teria permanecido dentro do número de vagas. Não juntei o diploma porque eu não tinha. Caí 8 posições. Isso em anos me deu 11 meses numa espera para posse. Para quem está numa fase de estudo é terrível. Beleza? Número 2. Eu fiz a prova do Ministério Público do Acre. Fiquei em segundo lugar. E não fiquei em primeiro lugar por 0,01 pontos, porque eu esqueci de mandar um título que ia me dar a primeira colocação. Então, gente, títulos faz diferença sim. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido. Estamos à disposição. Forte abraço. Estamos sempre juntos. Contem comigo. E olho no título, hein? Desde logo.